Vamos lá, meu brother, vamos continuar aqui nosso trabalho, certinho? Esse texto de agora eu chamei de redação 2. Só por uma questão de organização mesmo. Eu estou vendo logo de cara que esse seu texto já está melhor do que o outro. A quantidade de linhas já me mostra isso. Ó. Nesse aqui você já fez quantas linhas mesmo? 30 linhas exatas, tá vendo? Já melhorou. O outro tinha 21 linhas, esse aqui tem 30 já logo de cara. Só de olhar para o texto já vi que está melhor. Vamos fazer a leitura. Vamos ver se a caligrafia está melhor nesse texto aqui do que aquele outro. Porque o último que eu li falando sobre o coronavírus estava bem difícil de ler. Começando a leitura. A dívida pública. Este é um dos grandes problemas que aflige o Estado brasileiro, formado pela junção de suas dívidas, a interna e externa. Foi crescendo conforme o passar dos anos, sem nenhum controle. Esse fato vem desde o Império, mas o seu real crescimento começou a partir dos anos 60, com o forte endividamento do Estado para a construção da nova capital e grandes obras de infraestrutura ou apoio à indústria de base. Acrescido a isso, houve uma forte... Só um segundo, estamos agora na linha 14. Acrescido a isso, houve uma forte tomada de empréstimos. Acrescido a isso, houve uma forte tomada de empréstimos internacionais para cobrir os reflexos das duas crises do partido. Guerras localizadas nas regiões do hidrocarboneto, final de Guerra Fria. E agora, mais recentemente, os estados e municípios estão aumentando, assim. E agora, mais recentemente, os estados e municípios estão aumentando as dívidas por não conseguir arcar com as suas despesas mais básicas, fazendo empréstimos diretamente a bancos privados não tem jeito, está sempre dificultando meu serviço, né, companheiro? Né, meu amiguinho? Você está sempre dificultando minha vida, né? Fazendo empréstimo diretamente aos bancos privados no estrangeiro. Achei aqui, ó. Fazendo empréstimo diretamente a bancos privados no estrangeiros e organismos internacionais, como o FMI e Banco Mundial. Deixa eu só tirar aqui o marcador. Vamos continuar a leitura aqui. Para se contornar essa situação... Cadê? Ó, para se contornar essa situação de futura insolvência do Estado, deve-se cortar gás com o pessoal não utilizado, vender empresas públicas deficitárias, combater processos, alguma coisa assim, combater processos. De novo, né, meu brother? Tem algumas coisinhas aqui que dificultam a minha vida, né, meu amiguinho? Vamos lá, vou marcar aqui de novo. Ó. Para se contornar essa situação de futura insolvência do Estado, deve-se conter gasto com pessoal não estabilizado, vender empresas públicas deficitárias. Esse aqui eu não entendi de jeito nenhum. Combater processos. E esse aqui também não consegui entender. Irregulares. Com militar processos inegáveis, não sei o que, de licitações. Estabilizar para baixo a troca básica de juros e diminuir os juros da dívida. Tá aí. Mas vamos pensar aqui, vamos analisar esse texto com a frieza de um revisor. Meu brother, olha só, vou pensar o que você tem nesse texto. Primeiro, a quantidade de linhas que eu já tinha falado melhorou demais. Segundo, aqui na linha, aqui no segundo parágrafo, esse fado vem desde o Império. Isso aqui, ó, a citação disso aqui facilitou muito para você, certo? Quando você faz isso aqui, ó, que eu até já tinha falado isso aqui antes, este fado vem desde o Império. Isso aqui é o que nós chamamos de localização histórico-temporal. Perfeito, certinho. No texto anterior você não citou. Apesar de que você citou da China lá e tal, do coronavírus, mas como é um fato recente, não é ligação histórica. Mas agora, este fado vem desde o Império. Império é a história do Brasil. Ó, perfeito. Continuando a leitura do segundo parágrafo. Esse fato vem desde o Império, mas o seu real crescimento começou com dos anos 60, com o forte endividamento do Estado para a construção da nova capital. Novamente, olha aqui, ó, você está citando um fato da história do Brasil. Bom, beleza. Continua nessa linha que vai dar certo. E grandes obras de infraestrutura e apoio à indústria de base. Faltou a crase aqui, ó.
Quando você colocou aqui apoio à indústria de base, faltou a crase. Não esquece da crase não, ó. Faltou a crase bem aqui nesse trecho, ó. Apoio à indústria de base, faltou a crase. Não pode esquecer. Então, olha só, continuando aqui. Terceiro parágrafo, vamos ver o que tem no terceiro parágrafo. Acrescido a isso, muito bem feito. Quando você coloca esse acrescido a isso aqui, ó, foi uma escolha muito bem acertada. Quando você coloca aqui acrescido a isso, ou seja, esse elemento de coesão no início do parágrafo, ele leva a tua nota para cima. No outro texto do coronavírus, você nem sequer colocou elemento de coesão entre os parágrafos. Esse já melhorou muito. Acrescido a isso, houve uma forte tomada de empréstimos, ou seja, você colocou a informação lá do Império e citou a tomada de empréstimo. A dívida está piorando, é verdade isso mesmo. Acrescido a isso, houve uma forte tomada de empréstimos internacionais para cobrir os reflexos das duas crises do petróleo. Guerras localizadas nas regiões do hidrocarboneto, final de Guerra Fria. Opa, olha só aqui, ó. Novamente, um contexto histórico. Perfeito. Eu estou começando a gostar desse texto, hein? O outro eu respondi porque era obrigado. Ó, vamos respeitar, né, meu brother? Mas esse tá beleza, esse tá ótimo. Olha só. E, mais recentemente, os estudos de estados e municípios estão aumentando as dívidas por não conseguir cobrir com suas despesas mais básicas, fazendo empréstimos diretamente a bancos privados no estrangeiro e organismos internacionais. Agora eu entendi estrangeiro, né, meu amiguinho? Agora eu entendi. Quando eu fiz a primeira leitura, eu não tinha conseguido entender essa palavra. Agora eu já vi o que é estrangeiro, né? E organismos internacionais como FMI e Banco Mundial. Muito bem, garoto. Você está melhorando, hein? Olha só aqui, ó. Vamos ver a sua conclusão. Quando você clicou, você citou aqui na conclusão, para terminar o texto, que você vem. Para se contornar essa situação, só faltou uma coisinha. Faltou somente o elemento de coesão bem aqui, ó. Você deveria ter colocado logo, você deveria ter colocado portanto, você deveria ter colocado assim, bem onde está a seta vermelha ali, ó. Logo, vírgula, para se contornar essa situação de quê? Do aumento da dívida, essa situação, esse elemento de coesão aqui, ó, ficou perfeito. Para se contornar essa situação de futuro de insolvência do Estado, deve-se, muito bem, garoto. Quando você colocou deve-se, uma ordem, deve-se cortar gastos com o pessoal não estabilizado, deve-se o quê? Vender empresas públicas deficitárias, combater processos de licitação, essa aqui eu não consigo entender essa palavra aqui, ó. Eu continuo não entendendo essa palavra aqui, ó, meu brother. Você me desculpa, mas essa que eu continuo não entendendo, da primeira leitura até agora. Processo de licitação, estabilizar para baixo, ó, só faltou um detalhe. Quem vai fazer tudo isso? Quem? Você me disse várias ações, você disse o meio, mas você não disse o que e muito menos a finalidade. De 0 a 10, na conclusão, você tiraria 5. Você colocou 2 elementos, você precisava de 5 elementos. Mas vamos lá, vamos fechar a análise desse texto aqui, certinho? Vamos ver o que você tem no texto. Vamos ver o que você tem no texto. Olha só aqui, ó. Eu já disse o que você fez de errado, agora vou ver o que você fez certo. Primeira coisa, gostei bem desse texto, gostei muito do texto, certo? O seu texto ficou bem melhor mesmo, bem melhor do que o primeiro, bem melhor mesmo. A letra está melhor, o texto está mais organizado, a sua caligrafia está bem mais visível, a divisão dos parágrafos ficou bem melhor, você fez a citação histórica ali do Império, você fez a citação com problemas mundiais quando citou a Guerra Fria. Resumindo, de 0 a 10, esse texto aqui me daria 8. Tranquilamente. Você não tiraria nota maior porque a tua conclusão ficou deficitária. Você colocou o elemento de coesão no início do parágrafo, usou esse, acrescido a isso. Faltou o elemento de coesão na conclusão, mas que só um também não atrapalharia. Certinho? Então é isso aí, meu brother. Ó, esse texto melhorou bem mais em relação ao outro. E vamos ao próximo.